Mateus 24, a partir do versículo 1, diz assim: Jesus saiu do templo e, quando caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Antes de seguir no texto, né, algumas coisas para a gente poder ir pegando algumas coisas interessantes aqui. Os discípulos tinham orgulho daquele templo. Os judeus têm orgulho, tinham muito orgulho daquele templo. Eles têm orgulho hoje daquele muro que sobrou, não é? E por mais que aquele templo tenha sido feito primeiro, né, para Deus, ele foi feito pelo homem. E ainda que seja uma obra religiosa, Jesus tinha falado, né? Tinha falado ali para a mulher samaritana, ele falou, vai chegar um momento que os adoradores, verdadeiros adoradores, adorarão em espírito e em verdade. Isso aconteceu depois que Jesus morreu na cruz por todos nós, ressuscitou. E então, mesmo que seja uma coisa que era muito cara até, acho que é para o próprio Deus, né, aquele templo, ele deixa muito claro que as coisas que o homem faz são muito boas, mas elas têm um tempo e um momento. E chega um momento que quando as obras da mão do homem passam a ser ídolos, é melhor acabar com elas. Isso aconteceu no ano 70, não sei se você conhece essa história, a invasão, eles tentaram lá, o povo judeu sempre foi rebelde, né? Nunca foi tão dócil, um povo bem especial, e a ponto que no ano 70, da nossa era, né, a Roma invadiu e acabou com o templo, e acabou com tudo, e matou muita gente ali também. Outra guerra, né? Isso aconteceu ali. Então Jesus fala, olha, isso vai acontecer. E aí ele continua, a partir do versículo 3, dizendo, tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, dize-nos quando acontecerão essas coisas, né? Lógico, eles ficaram aflitos. E dize-nos quando vai acontecer. E qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Eles puseram tudo no mesmo balaio, né? Eles falam, para acabar com esse templo aqui é o final do mundo, é o fim do mundo, né? Esse era o entendimento deles naquele momento. Jesus vai responder sem explicar exatamente tudo o que vai acontecer, mas Jesus, a gente pode entender que ele está falando dessas coisas que a gente, na história, já viveu e a gente ainda está se aproximando do fim, né? Versículo 4, ele fala, Jesus respondeu, cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Interessante, né? Hoje em dia, algumas igrejas, inclusive, têm pregado um Cristo reescrito, não é? Um Cristo atualizado, um Cristo recontextualizado para poder encaixar nas coisas do nosso mundo. Então, Jesus falou, cuidado para que ninguém engane, não é? Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, amém? E a sua palavra também é a mesma, ontem, hoje e sempre. Versículo 6 diz, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. É interessante a gente olhar nisso que está acontecendo no mundo nesse momento, e eu não queria aqui ser... Muitas vezes com as questões políticas a gente faz um pouco vista grossa, porque fala, olha, tipo assim, né, não sou de direita nem de esquerda, sou de Cristo, amém? Essa é a posição que nós temos que ter. Mas algumas coisas são importantes, as coisas estão acontecendo no mundo. E como nós não somos ilhas, a gente tem dois ouvidos, a gente ouve mais do que fala, pelo menos essa é a lógica, e a gente ouve muita coisa e... O homem é muito ardiloso e quer colocar coisas na nossa mente, e nem todas as coisas que ele quer colocar na nossa mente são realmente boas. Até porque a maioria delas não é permeada pela existência de Deus, ok? Então,
Nova ordem mundial, por exemplo. Não vou entrar muito no mérito dessa questão, não é o nosso tema aqui. Pense nisso, se você começar a ouvir isso aí, você vai ser levado a pensar que é uma boa. Se eu penso na Bíblia, eu falo assim, a gente até estava conversando essa semana, né, com alguns amigos, numa visita que a gente fez, é bíblico, não é? Até para a existência do anticristo e tudo mais, provavelmente isso vai acontecer. Mas que nós não sejamos inocentes úteis também, fomentando isso. E falando, que bom. Por quê? Porque esse governo que qualquer um pode pensar em implantar, vai ser uma nova Babel. E a gente sabe qual foi a posição de Deus com relação a Babel no passado, não é? Ok? Tudo bem? Eu espero que, se alguma dúvida, depois se tiver, fala comigo, né? Teve um momento que o homem decidiu, lá atrás, no começo, lá está em Gênesis 6, lá mais ou menos, lá, tá? O homem tentou deixar as ordens de Deus de lado, de governar o mundo, crescer e multiplicar e dominar a terra. O homem achou que era legal se encastelar, fazer uma grande torre que chegasse ao céu, né? E o povo começou a ficar lá. E Deus olha aquilo, o Deus triuno, né? Porque é interessante que quando Deus fala no plural, fala, olha, se a gente deixar esse negócio aí, o homem vai pensar que ele é Deus e tudo mais. Então, vamos mudar a língua deles. E ali em Babel é que as línguas surgiram, pelo menos essa é a posição bíblica, né? A gente entende ser a verdade. E os homens ali, eles deixaram de se entender e eles acabaram se dispersando pelo mundo, né? Tudo que se fala de globalização, parece ter, eu não quero aqui ser dono da verdade, estou muito longe disso, né? Parece ser uma tendência de novo a construir uma nova Babel. Deus é soberano, Ele está no controle. Mas, como Ele deu para a gente cérebro, não é? E o conhecimento da sua palavra, é bom a gente ficar espertos, como Ele falou aqui, que ninguém os engane. Amém? Então, vocês ouviram falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados, eu até coloquei ali numa corzinha diferente, né? Por todas as nações, por minha causa. Ele profetizou isso, né? E isso aconteceu com os próprios discípulos, a gente sabe o fim trágico que eles tiveram. Mas isso não acabou ali. A gente sabe ao longo da história, e a gente sabe hoje nos países que não aceitam o cristianismo, né? Como isso ainda acontece hoje. E será que isso vai chegar aqui? Eu acho que a gente tem uma ação importante também, né? Tentando usar as contenções que a gente puder para esse tipo de coisa não chegar até nós tão rápido. Mas talvez a gente ainda vá viver dias mais difíceis. Por isso eu recomendo a vocês sempre, todo mundo fala, e vou sempre repetir, leiam a Bíblia, conheçam a Bíblia, decorem versículos, porque talvez a gente ainda viva momentos onde vai ser difícil ter uma dessas assim, né? Andar por aí. Tem lugares no mundo que as pessoas, os irmãos, quando conseguem uma folha, aquilo parece que é vida, eles devoram aquilo. O sonho deles é poder conhecer a palavra, ter a palavra inteira. A gente tem tantas, né? Na minha casa eu tenho tantas Bíblias lá, e a gente acaba, talvez por essa abundância que a gente tem, não dando tanta importância quanto a palavra de Deus tem para a nossa vida. Amém? Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Interessante, né? Pensar, muitos mesmo entre os cristãos se escandalizarão. E, logicamente, aqui vai pesar o grau de conexão, né? Se você está bem conectada, bem conectado com Jesus, aqui, você vai ter mais força para resistir. Se você tiver só assim, se for só um contato seu, você, eu gosto de Jesus e tal, pode ser que no momento da pressão
você tem uma tendência a querer pular fora. Peço a Deus que não, a gente vai orar no final por isso, mas é interessante a gente ter essa conexão muito forte para resistir a esse momento. Versículo 12 fala: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa é a nossa palavra-chave, essa perseverança, amém? Perseverança. É nesse contexto que Jesus fala do aumento da maldade, que o amor esfriará, mas aquele que se mantiver firme será salvo. É uma promessa de não nos abandonar, né? Mas será que alguns serão tentados a abandonar Jesus? É uma pergunta que a gente tem que levar conosco. E aí no versículo 14 ele fala, parte que um versículo que complementa a grande comissão, quando ele fala: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então virá o fim. Ou seja, a orientação dele permanece aqui: vão e façam discípulos de todas as nações, e só então virá o fim. O Albert Simpson, né, o fundador da Aliança Cristã e Missionária, ele tinha isso como um mote de vida, né? Ele se impregnou tanto por esse versículo, por essa realidade, que ele entendia, assim como os grandes evangelistas e missionários da sua época, eles entendiam que a gente poderia acelerar a vinda de Jesus, né? Eu não sei se a gente consegue acelerar a vinda de Jesus. Eu gosto daquela passagem de Pedro, quando ele fala: olha, você não precisa ficar impaciente, né, pensando que Deus esqueceu. A única coisa que ele quer é, ele está esperando, Deus é longânimo, porque ele quer alcançar o maior número de pessoas, ok? Agora, se ele quer alcançar o maior número de pessoas e nós não discipulamos, não vai adiantar nada, não é certo? Então, essa é a nossa parte nesse jogo, trazer pessoas. E eu estou muito contente com os movimentos que a gente está tendo aí de conexão, nos nossos grupos de conexão. Se você ainda não está participando de nenhum, fale comigo, fale com a Ana também, né, que está coordenando um pouco isso daí, para você poder participar. A gente vai fazer um aqui na igreja. Eu sei que tem algumas pessoas que têm alguma dificuldade de locomoção. Se Deus quiser, a gente vai começar, não nessa semana, mas na outra, vamos fazer um grupo aqui na igreja também, ok? Esse é o pano de fundo que eu queria deixar aqui. E isso nos suscita 4 perguntas que eu queria explorar. Diante desse panorama que Jesus deixou para nós, assim como para aqueles primeiros discípulos, nós podemos fazer essas perguntas. A primeira delas é: já estamos vivendo os últimos tempos? O que vocês acham? Acho que seria bom ter um debate aqui, né? O que a palavra nos diz? Jesus diz nesse próprio texto, seguindo aí no texto, versículo 36, ele fala assim: quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos últimos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Amém? Interessante, né? Não vou projetar aí, mas na sequência do texto, um pouquinho antes, né? No versículo 32, Jesus olha para eles e fala assim: aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. A minha intuição, né? Porque é disso que se trata, a fé eu tenho e eu espero Jesus. A minha intuição é que talvez alguns de nós, pelo menos os mais jovens aqui, ainda verão Jesus, ainda subirão com Jesus sobre as nuvens, amém? A gente não sabe, mas as coisas estão caminhando para isso, não é? Você pega a palavra, você vê as profecias, você pega Daniel, tal, você começa a ver as coisas se cumprindo, não é? Tudo bem que tem coisas, guerras, rumores de guerras acontecem desde que Jesus foi, não é? Nesse sentido, nós já estamos no final dos tempos, não é? Desde que Jesus foi até a sua volta, mas nós estamos nos aproximando realmente do final. E como isso ocorrerá? É a segunda pergunta. No versículo 30, Jesus fala assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem,
e todas as nações da terra se lamentarão, isso que eu comentei no começo, e falei, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens no céu, com poder e grande glória. No versículo 26 ele tinha falado, porque assim, né? Se você estiver lá no deserto, tal, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim vai ser a vida do Filho do Homem. Tem uma série do Netflix, né, que fala do Jesus lá, e fica todo mundo pensando pelos atos, será que é Jesus? Não é o que a palavra diz. Ele diz que quando ele voltar vai ser inquestionável. Ninguém vai ter dúvidas. Ninguém vai ter dúvidas. Então, se alguém falar, não, tem um grande filósofo, acho que é Jesus, esquece. Ele mesmo está falando, é Jesus falando aqui, amém? E é isso que ele está falando. E aí o texto segue no versículo 31, dizendo, e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e esses reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma e outra extremidade do céu, amém? Aleluia. Eu quero estar ali. Você quer? Amém? Eu quero estar ali. Não é? E aí, espera aí que meu dedo foi mais pesado aqui do que devia. E aí ele explica um pouquinho mais. Ele, né? O versículo 40 fala assim, 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra deixada. Ele está falando do arrebatamento aqui. Né? E há uma grande discussão, pelo menos nos últimos séculos, né? Se isso acontecerá antes, no meio ou depois da grande tribulação, desses dias piores, ok? Eu diria para você assim, existem elementos para qualquer posição na Bíblia. Eu diria para você assim, melhor estar preparado para qualquer das opções. Não é? Cada dia que eu leio, quanto mais eu me aprofundo na leitura da Bíblia, das coisas apocalípticas, me dá a impressão que nós vamos passar por ali. Tem um versículo aqui que Jesus fala, se não fosse abreviado o tempo, vocês não resistiriam. Né? Então, dá a impressão que a gente vai passar. Mas eu acho que não vale uma briga, ninguém vai perder a salvação por causa dessa posição, mas é melhor estar preparado, não é verdade? E Jesus vai falar disso um pouquinho mais para frente, né? E ele termina, então, essa grande explicação com uma exortação que é muito parecida com aquela exortação da parábola que nós vamos ver na próxima semana. Ele fala 3 parábolas aqui e a gente vai comentar sobre elas. No versículo 42, ele fala assim, portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Amém? Vigiem. Esse é o alerta de Jesus. Então, se você está em dúvida, se você está em cima do muro, se você tomou uma decisão, mas vou sempre usar o exemplo da cebola, né? Aquela fé cebola, né? Jesus está lá no centro. E você se acomoda aqui nessa capinha externa, você pode ficar muito bem, você está com o controle da situação, você está com os pés bem firmes no chão, conforme você se aproxima do centro, de repente o Espírito começa a agir mais e você perde o controle, as coisas ficam mais complicadas, e aí você prefere ficar ali nas rédeas da sua vida. Né? É melhor você se atirar um pouquinho e crer no poder de Deus para te ajudar. Não é? Por isso Jesus fala, vigia. Eu não quis deixar muito longo essa conversa, mas para uma das 3 parábolas que Jesus vai contar, uma delas é das virgens, não é? Estava até aqui, eu não vou entrar nela hoje, nós vamos ver a semana que vem. Ele explica justamente isso, para que não nos falte o óleo, para que a nossa conexão com Jesus seja tão racional que a gente não consiga sentir a unção, a gente não consiga realmente se conectar, ouvir a voz. Alguns de nós estão sendo treinados nesse momento, né? A gente vai fazer isso no próximo curso, ouvir a voz do Senhor, o Senhor falando conosco, para que a gente possa, de uma vez por todas, entender o que Jesus estava falando quando ele fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e conhecem a minha voz. Amém? Elas conhecem a minha voz. Para que elas conheçam a minha voz, eles precisam ouvir a minha voz, não é?
Então, tudo isso são camadas mais profundas da cebola, né? Mais perto de Jesus, mais perto de Jesus. Esse é o convite que eu deixo para vocês. Não se satisfaçam com uma conexão fraca com Jesus. Em ter Jesus só na sua lista de contatos. Mergulhem nesse relacionamento, que ele vai ter o máximo prazer. Amém? Todo domingo eu repito e vou repetir hoje de novo. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Ele fala às igrejas, mas ele fala a cada um de nós. Nós podemos viver a fé. Assim como o templo, que, né, primeiro versículo que a gente leu lá, aquele templo vivia a fé 7 dias por semana, 24 horas por dia, né? O templo era para isso. Mas chegou um momento que Jesus precisou entrar no templo e jogar tudo fora lá. Não foi isso que Jesus fez? Para demonstrar exatamente isso. A gente pode ter uma igreja que Jesus está do lado de fora. A gente pode ter uma fé e se achar muito religioso e Jesus estar do lado de fora. E o nosso convite é, hoje, Jesus, vem. Jesus, entra no meu coração. Faz nele morada. Amém? Tá? Ok. Mas vamos lá. Como devemos vigiar então? Como é que isso funciona? E aqui que, né, como eu estou me desorganizando ao falar, né, são 3 parábolas. A primeira dela das 10 virgens, que fala do noivo. Jesus como noivo que vem. A igreja é a noiva e Jesus como noivo. Ele vai falar depois dos 3 servos, mais conhecida como parábola dos talentos, né? Talvez erroneamente, mas até no subtítulo da minha Bíblia está lá, a palavra dos talentos, né? Mas ele fala dos servos, 3 tipos de servos, e ao Senhor, a figura dele como o Senhor. E depois ele vai falar do julgamento das nações, que é quando ele se põe como juiz. É aí que o negócio pega, não é? Então, melhor, gosto sempre do Dallas Willard, né, que ele falava assim, se você vai ter que passar a eternidade com Jesus, é melhor ser amigo dele, né? Melhor você estar no fã-clube dele, não é verdade? Hoje. Porque tem gente que está aqui, tem gente que não aqui, né? Tem gente que está entre nós, na nossa vida, nos nossos relacionamentos, que tem Jesus lá longe, né? Fala, quando eu morrer eu vou pensar nisso. Quando ele voltar eu vou pensar nisso. Não, gente, não é assim que funciona. As parábolas vão mostrar isso, mas eu vou seguir aqui esse caminho, tudo que ele falou antes de falar essas 3 parábolas. Antes de entrar nas parábolas, ele faz 2 ilustrações muito aclaradoras sobre o que ele espera de cada um de nós, dos seus seguidores, dos seus discípulos, até o glorioso dia da sua volta. Amém? Tudo bem? Estamos juntos? Versículo 43 do capítulo 25, ele começa a falar. Mas entendam isto, se o dono da casa soubesse a que horas da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Certo, né? Uma lógica meridiana. Ok? E aí ele segue dizendo, assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Por isso que ele falou, né? Como nos dias de Noé. A turma estava lá, carnaval, aí de repente começou a chover e não parou mais, não é? Então, de repente você olha, Jesus está vindo nas nuvens, como é que você está se preparando? E aí ele segue, né, dizendo assim, quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega de sua casa, para lhes dar alimento no tempo devido? Quem é? Feliz o servo a quem seu senhor encontrar fazendo assim quando ele voltar. Garanto-lhe que ele o encarregará de todos os seus bens. Essa passagem me chama a atenção, né? Aqueles que pensam que quando a gente chegar lá no céu, a gente vai estar lá, né? Que nem aqueles anjinhos que a gente vê lá tocando lira, né? Harpa, né? Sem fazer nada lá. Eu acho que a gente vai ter trabalho. Vocês também acham isso ou não? A Bíblia me fala isso. Todas essas parábolas aqui, dos talentos, das minas, todas elas. Oi, Enid. Aí falam justamente disso, que
aqui parece que, garanto que ele nos encarregará de todos os seus bens, ou seja, nós vamos ter trabalho aqui, nós vamos ter trabalho. Então, isso vai acontecer. E muito bom. Mateus 13, 52, só um parênteses aqui, né? Ele registra uma observação de Jesus, dizendo que, Mateus 13, 52 fala, ele lhes disse: por isso todo mestre da lei instruído quanto ao reino dos céus é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Eu tive muita dificuldade no passado para entender esse versículo aqui, né? Mas é justamente disso, nós vamos vivendo a nossa fé, nós vamos entendendo coisas novas, né? E tem uma palavra de um filósofo grego, que ele fala assim: você não pode aprender aquilo que você pensa que já sabe. E eu achei essa grande frase, estou esquecendo o nome do filósofo agora, porque não está anotado, não é? Mas eu gosto muito dessa frase, porque de vez em quando, ainda mais o tempo vai passando, a gente se enche de dogmas, não é? Isso daí eu já sei, eu sei como é. E o cristão autêntico, o cristão que realmente se dobra ao senhorio do Senhor, tem o seu reino dedicado ao reino maior, que é o reino dos céus, não é? Sabe que todos os dias a gente está aprendendo. E como eu já quebrei a cara aqui, tenho confessado a vocês algumas coisas, que a gente falou aqui de púlpito e falando assim, meu Deus, como é que eu podia falar uma coisa dessa? Mas era da forma que eu tinha entendido. E o tempo vai passando e ele vai me mostrando. Então, esse texto fala um pouco disso. Todos nós. Tem coisas que nós já sabemos. E nós fomos chamados a discipular, compartilhar dessas coisas que já são lei até para nós. A gente sabe que elas são certas. Mas também nós somos chamados a passar e compartilhar lições novas que nós vamos aprendendo ao longo da caminhada. Amém? Então, esse é o que está aqui. Então, Jesus está falando, feliz é aquele servo que ele chegar e encontrar isso, compartilhando sua fé, alimentando-os da sua casa, alimentando espiritualmente, com amor, com dedicação, com atenção, com comida também, não é? Mas essas coisas. Aí no versículo 48, ele põe uma indagação aqui, né? Ele fala, mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo, meu senhor se demora. Então, comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. E, desculpa, eu sou levado a pensar nas coisas do nosso dia. Se Jesus estivesse aqui, eu duvido que ele não ia fazer uma parábola com a pandemia. Sim ou não? Ele ia fazer. Porque é uma coisa que todo mundo está vivendo, viveu. Ainda estamos, não é? Mas já estamos, graças a Deus, numa nova fase. Então, são coisas que nos podem... muitos de nós, nesses 2 anos e meio que lá se vão, né, falam, Deus está dormindo? Deus não está vendo o meu sofrimento? Deus não está vendo o sofrimento dos meus pais, dos meus amigos, dos meus parentes? Não é verdade? A experiência de fé nos faz reconhecer que, ainda que a gente não consiga ver exatamente o que está acontecendo, nós temos a confiança de que Deus age sobre todas as coisas para o bem, amém? Então, se Ele não é mais rápido em algum momento, Ele tem um bom motivo, muito melhor do que o nosso para isso. Então, ao longo do tempo, a gente vai aprendendo a confiar nisso e a descansar nisso. E, na verdade, a paz que excede todo entendimento vem, inclusive, em decorrência disso. Da gente poder descansar, falar, olha, ainda que eu não entenda o que ele está fazendo, ainda que eu não entenda por que ele está fazendo. Interessante você ler Abacuque, né? Abacuque fala um monte disso para Deus, né? Fala, Deus, porque não sei o quê, blá, blá, blá. E depois ele fala, né? Bom, por-me-ei na minha torre de vigília, vou entrar lá e vou ficar esperando o que Deus vai fazer.
Mas ele fala, ainda que a figueira não floresça, né? Ainda que não haja fruto na vide, ainda que os currais não tragam mantimento, e todo aquele texto, né, que você conhece, ele fala, todavia, eu andarei com o Senhor, meu coração estará, como diz as Bíblias, altaneiramente, né, seguindo no Senhor em montes altos, porque eu sei em quem eu creio. Amém? Não duvidem disso, irmãos. Não duvidem disso em nenhum momento. Mas Jesus aqui é duro, né? Ele fala, mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo, meu senhor demora. Então comece a bater em seus conservos e comer e beber com os beberrões, ou seja, espanou, né? Jesus aqui está dando um exemplo muito drástico até de agressão física, não é? Agressão física. Ainda mais no tempo de guerra a gente pensa nisso, né? Coisas horríveis lá. Eu vi um vídeo de um tanque, porque tenho certeza que quando acontece, aí é interessante você ver, né? Por isso que fala, nós nos achamos muito bons, não é? Mas eu vi uma vez um comentário de um filósofo, e é verdade, ele fala assim, nenhum de nós quer fazer o mal, mas todos nós estamos preparados para fazer o mal se entendermos que o mal é necessário. Interessante isso, né? Produto da queda, é assim que nós temos texto. E eu vi um vídeo, um colega compartilhou um vídeo, vamos dizer assim, o presidente lá, agressor, manda invadir a Ucrânia. A logística vai e coloca um tanque de guerra numa avenida. O tanque está passando e vem um carro civil atravessando. Não sei se vocês viram esse vídeo, foi o que mais me chocou, né? Ele, ao invés de seguir o caminho, ele virou e falou, esse cara está maluco, que a gente não viu o carro, aí de repente vê o carro e ele passa por cima e esmaga o carro, né? Então, existiu uma ordem de invadir, sim. Existiu uma lógica por trás, a gente pode concordar ou não com essa lógica, certo? Tudo bem. Agora, a atitude individual de cada soldado depende dele, não é verdade? Você tem o caso do Desmond Doss, né? Aquele caso lá nos Estados Unidos, na Segunda Guerra Mundial, que não queria pegar em armas e salvou inúmeros e inúmeros soldados. E existe o piloto daquele tanque. E eu acho que todos nós somos levados a pensar, por que ele precisava matar aquele civil, não é? Esse é o coração do homem. A gente não precisa bater em ninguém, mas algumas vezes nossas palavras são piores do que bater, não é verdade? Tantas coisas. Essa semana mesmo o Senhor me fez enxergar vários erros que eu mesmo cometi, com relação a marcar posição. Olha, eu era osso antes do Senhor, viu? Eu era osso. Eu me orgulhava de ser osso. Me orgulhava. E algumas vezes eu me pego sendo osso, mesmo com o Senhor. Eu sei que não acontece com vocês, né? Só acontece comigo isso, né? E essa semana o Senhor me pegou no pé com um grupo que eu participo, um grupo secular, que eu falei, eu estou lá, eu não saio do grupo porque eu quero ganhar alguns deles para Cristo, amém? Mas, de repente, um posicionamento que você põe lá no grupo, ao invés de você atraí-los para Cristo, você os separa. E o Senhor pegou na minha orelha. Falou, cala a boca. Cala a boca, menino. Não sei quanto a você. Esses textos me fazem pensar. Existe muita coisa na nossa vida que nos tira a paciência. Ainda que a gente não verbalize, não complete a ideia, muitas vezes a gente fala, por que Deus não faz? Aí eu tenho que fazer, não é? E quando eu faço na minha força, eu faço besteira. Sim ou não? A maioria das vezes. Precisamos estar muito espertos com isso, né? Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nos dê dose necessária da sua graça e sabedoria para corrigirmos os erros que nós cometemos. Talvez, falando aqui, você pense em algum que você tem cometido, tá? E nós queremos cumprir a missão dele. Então, que a gente aprenda isso, ok? Eu falei para mim mesmo que eu cometi alguns deslizes. Na verdade, não foi deslize.
que eu cometi. Eu cometi delitos. Esse é o nome. Então, você pode estar pensando, puxa, eu cometi um deslize lá, quando eu fui grossa com fulano, com ciclano e tal. Coloca isso diante de Deus e vê o que ele te diz, amém? De vez em quando a gente se surpreende, se a gente começa a ouvir a voz dele, e ele não fala exatamente aquilo que a gente quer ouvir. Mas tudo que ele fala para nós é para nos ensinar, para nos afinar, ok? Vamos lá, gente, eu não quero tomar mais muito tempo. Versículo 50 diz assim: o senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora que ele não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar aos hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Se o Senhor está trazendo aqui à tona qualquer deslize da nossa parte, né, quem sabe é bom a gente estar colocando direto para Ele, para que Ele possa perdoar e nos dar sabedoria, restaurar, abrir qualquer porta para que a gente possa superar essas dificuldades. Amém? Para que isso não tenha acontecer com a gente. Para que Ele nos ache prontos na hora que Ele voltar. Porque, gente, Ele vem. Ele vem. Não é brincadeira isso, amém? Última pergunta, então, para a gente fechar. Mas eu estarei sozinho durante essa espera? Eu vou ter que fazer isso tudo sozinho? Essa semana compartilharam comigo uma parábola que eu achei muito útil para a gente usar nesse caso. Conta de um menino sozinho, talvez as mulheres aí tenham compartilhado isso, né? Parábola do menino sozinho num trem. Menino pequeno, costumava passar as férias com a avó que morava numa outra cidade, e os pais pegavam o menino no começo das férias, iam com ele até a cidade, iam de trem, tranquilo. O menino começa a crescer e começa a se envergonhar, né? Ainda mais hoje em dia, né? Que o pai vai levar na escola, chega uma hora que o menino quer fingir que está sozinho, né? Chega na aula, e aí o menino começa a falar, não, eu quero ir sozinho, eu já sei, eu já sou grande, quero ir sozinho, tal. Até os pais resistem, obviamente, como qualquer pai e qualquer mãe, até aquele dia que os pais concordam e falam, tá bom, você quer ir sozinho? Vai sozinho, compraram a passagem, tudo bem, deram para o menino, botaram lá, o menino, tudo bem. Aí, na hora de despedindo o menino, e o menino, tá bom, né? Eu sei, já estou grande, já sei, tudo bem. Aí o pai, na hora que o menino está entrando no trem, chega para ele, sussurra no ouvido dele, filho, coloca uma coisa no bolso dele. Isso daqui para se você se sentir assustado, se sentir ameaçado, qualquer coisa, tá bom? E foi embora. O menino nem olhou, foi no trem, o trem começa a sair, dá tchau para os pais lá e tudo mais. E aí ele começa a ver aquela muvuca no trem, gente, jovens maiores que ele, logicamente, brincando, brigando, as pessoas olhando para ele, e o menino começa a ficar constrangido, com medo e aflito, e ele vê as pessoas comentando dele, esse menino está sozinho, tal, e aí, como ainda era pequeno, sempre acostumado a estar com os pais, o menino começa, aí de repente começa a escorrer uma lágrima do olho dele, ele começa a ficar desesperado, angustiado, e aí ele lembrou que o pai tinha colocado alguma coisa no bolso dele. E aí ele tira aquilo do bolso e ele lê as palavras do pai. Filho, eu estou no vagão de trás. Se precisar. E eu vi nessa história coisas bacanas para os pais pensarem, muitas coisas que a gente faz de vez em quando para treinar as crianças, não é? Sem soltar totalmente. E eu tive a convicção de que é assim que Deus faz com a gente, amém? Nós não estamos sós. Nós nunca precisamos nos sentir sós. Ele está sempre no vagão de trás, amém? Ele não quer comandar a nossa vida. Ele nos dá liberdade, nós somos chamados à liberdade. Mas Ele quer que a gente obedeça à vontade dEle, à orientação dEle, porque é o melhor para a nossa vida. Amém? Mas a gente tem que saber que qualquer necessidade mais profunda, qualquer angústia, nós temos a quem recorrer.
Ele está no vagão de trás. Amém? Então, nós nunca estaremos sós. Para terminar, então, eu queria compartilhar esse texto de Hebreus 10. E assim a gente fecha o nosso tempo aqui. Hebreus 10, versículo 35, fala assim: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Gente, repito, não é uma pandemia, não é uma guerra, não é uma tendência globalizante ou não, que nos separa do amor de Deus. Amém? Versículo 36 fala assim: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, é de estar conosco, todas as bênçãos que a gente vê na palavra. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem, virá, e não demorará. Podemos ler junto esse 37, nós que estamos aqui? Ou você que está em casa? Pois em breve, muito em breve, aquele que vem, virá, e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Você crê? Você quer ter o Senhor junto com você nessa caminhada? Quem sabe hoje é o dia de você falar: Senhor, chega, eu quero o Senhor na minha vida. Fecha teus olhos, vamos orar. Pai, visita cada coração nessa manhã. Nós sabemos que vivemos muitos tempos de paz, muito conforto, muita tranquilidade, e algumas vezes a gente se acomoda tanto a isso, Pai, que deixamos de ver que o perigo está à espreita, esperando. Como Deus falou para Caim, que o pecado é como um leão e pode estar esperando por nós. Mas é muito bom saber, Pai, que o Senhor está conosco. Então, nessa manhã, olha para nós, Pai. Olha para mim, Senhor. Eu abro o meu coração para Ti. Ceia comigo, Senhor. Muda a minha vida. Eu declino do meu reino pessoal para que o Seu reino maior, mais poderoso, mais amoroso, mais sábio, mais misericordioso, mais gracioso, possa exercer poder sobre mim, sobre o meu. Reina em mim, Senhor, como nós cantamos a princípio, e nos dá da Tua paz e do Teu descanso, em nome de Jesus. Amém.